Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje com uma edição super especial para o CIT, o Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Eu, como sempre, muito bem acompanhada do meu grande amigo, parceiro, professor Dr. Edival Viveiros. E o tema do nosso podcast de hoje é os cargos na engenharia. E a gente tem um convidado super especial, o engenheiro civil Antônio Carlos Altimari, da empresa Teletusa. Boa noite. Seja bem-vindo. Que legal. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Priscila. Bom, eu também agradeço mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento aí com os nossos acadêmicos, com a comunidade e com os nossos colaboradores também. E muito obrigado, né, o engenheiro Antônio Carlos, pela sua disponibilidade de trazer para nós aí tantas informações boas, tanta experiência que você vai nos falar. Muito obrigado mesmo. E Priscila, também muito obrigado pela sua simpatia e vamos que vamos, né? Sempre juntos. Mais uma edição aí do CIT. Eu gostaria de começar, Antônio Carlos Altimari. Conta um pouco pra gente, porque a maioria dos nossos alunos, às vezes, pode ser que eles não conheçam a Teletusa, como começou essa história, começou com o seu pai, onde é a localização dela? Perfeito. A Teletusa, ela é Teletusa Telefonia e Construções Limitada. É uma empresa sediada na cidade de Penápolis, Edival. E os nossos pais, né, o meu pai José Carlos Altimari e a minha mãe, a dona Aimee, fundaram a empresa em 1985 e no ramo de telefonia, Teletusa Telefonia e Construções Limitada. E até 2001, a gente conseguiu trabalhar para a antiga Telesp, né, que fazia as redes externas, levava telefone aos bairros, à população. Então, de 2001 para cá, aí eu e meu irmão Marcelo, que é meu sócio, Marcelo Altimari, assumimos e tivemos que dar uma volta aí de 360 graus e iniciarmos no ramo de terraplanagem, pavimentação asfáltica, saneamento básico. Fizemos muita lagoas de tratamento de esgoto na época que o estado de São Paulo estava com esse plano da universalização do saneamento básico, né? Então, a gente se especializou e hoje estamos aí, agora também na área de pavimentação e estamos também prospectando uma jazida de pedra na cidade de Glicério. Então, é isso daí que nós estamos trabalhando, fazemos manutenção em rodovias, executamos rodovias e mais a parte de infraestrutura, né, Priscila? Uhum. Correto. O seu irmão também é engenheiro? Meu irmão já está na terceira engenharia. Nossa, isso que é gostar. Elétrica, civil, ele é engenheiro eletricista, ele é civil e segurança do trabalho. Nossa. A parte que estuda é ele lá na família. Sim. Que coisa boa, né? Mas como que foi essa opção, digamos, de vocês decidirem por esse ramo da engenharia, dessa área? Que nem eu falei, eu sou muito grato à telefonia, né? Porque foi a telefonia que conseguiu pagar os meus estudos do meu irmão, da minha irmã. Nós temos uma irmã, doutora Carla, e meu pai trabalhando, minha mãe professora, conseguiu pagar escolas para nós particulares, formamos também aí nas escolas particulares, então com a telefonia que conseguiu, a gente é muito grato. E quando eu e meu irmão nos unimos, em 2002, várias possibilidades você tem, né? Sim. Exatamente isso que você está perguntando. E claro que você vai procurar fazer o que você gosta, né? E eu não consigo, Edival, ficar num ambiente e tá acompanhando lá o pedreiro naquela parede, rebocando, e amanhã voltar, tá no mesmo ambiente, parece que não consegue dar aquela produção, aquele upgrade, sabe? Então a gente percebeu que a gente gostava e gosta de obras lineares, né? Obra que você consegue ver andando, você vai desbravando o sertão, você vai conseguindo pavimentar, você vai conseguindo deixar a infraestrutura, né, toda realizada. Então,
casou, né? A gente percebeu que a gente tinha mais afinidade para isso daí e fomos para essa área que é apaixonante, né? Que interessante, né? Você veja, outro dia nós trouxemos aqui o engenheiro Fabiano, né? Já com uma outra visão, né? Com uma outra perspectiva profissional. Mas o importante disso uma coisa importante que você falou o aprofundamento. Vocês se aprofundaram nisso. Vocês foram fundo nessa área. Sim. A gente, para poder fazer e alguém te pagar o serviço, você tem que procurar subir alguns degraus, né? Então, é uma das coisas que eu queria passar para os seus alunos, que é o foco principal aqui da nossa presença, né? A vida, né, Edival, ela te habilita para as várias coisas, né? Exato. Mas cabe a você estar sempre se rodeando de pessoas mais técnicas do que você, mais experientes do que você, e tendo a humildade, né, de buscar os consultores, né? A gente foi buscar os consultores na área de pavimentação, na área de saneamento, fizemos parcerias que nos proporcionaram a continuarmos de pé, né? Porque se você achar que você é o dono da verdade, você não vai conseguir prosperar. Então, se você conseguir ter a humildade de buscar essas pessoas que estão há mais tempo no mercado e fazer parceria, trazer conhecimentos novos, né? A gente, quando começou, eu e meu irmão, em 2002, nós fazíamos o tratamento superficial duplo, triplo. Agora nós fazemos o asfalto usinado a quente, né? O concreto bituminoso usinado a quente. Então, para virar também essa chave, teve uma série de evoluções, uma série de investimentos, né? E aí hoje é onde nós estamos sofrendo com a escassez que o mercado aqueceu de brita e estamos tentando hoje termos a nossa própria jazida. E onde vocês buscam essas tecnologias? No Brasil mesmo, no exterior? O Brasil, ele segue as normas internacionais. Eu percebo que muitas normas internacionais dos Estados Unidos, né? Sim. Então a gente está sempre... O Brasil é muito enriquecido em termos de tecnologia, viu? A gente, logo quando eu comecei a trabalhar, tinha sido desenvolvido no estado de São Paulo a base de solo arenoso fino, que era o governo queria pavimentar bastantes estradas, mas o dinheiro era curto. Então ele conseguiu fazer uma tecnologia que você não precisava ter tanta adição de brita, de outros aditivos à base. Então a própria compactação, você colocar a energia, adição de água, você conseguia ter o resultado. O Brasil, eu considero o Brasil um fenômeno de tecnologia. O Brasil depois que eu fui conhecer também Itaipu lá, é apaixonante. A gente está numa... Claro que tem muito a aprender, mas quando você vai lá para o litoral lá do Nordeste, você vê as pessoas fazendo asfalto em cima do mangue, como é que conseguiram estabilizar isso? Então, por isso que eu falo que a tecnologia já foi feita, né? Certo. Falta você buscar o conhecimento, né? Porque o Brasil é um país muito de regiões diferentes, né? Sim. Você vai para a região de Minas, é morro, né? Você vai aqui pro Mato Grosso, é uma chapada. Então, ele te proporciona você buscar esses ensaios tecnológicos, como é que você vai vencer tudo isso, para poder fazer uma boa obra. Eu considero que o Brasil, por todas essas obras aí duradouras que estão há tanto tempo, um país fenômeno de engenharia. Primeiro que eu sou apaixonado pela engenharia, né, Edival? Eu sou muito realizado com a minha profissão, gosto de falar dela, de vender ela, de incentivar outras pessoas a entrarem na engenharia, porque a engenharia, ela realiza sonhos, né, Edival? Você não pode esquecer que nós somos realizadores de sonhos, né? Não é só o sonho de uma casa própria, é o sonho dos moradores de um bairro que você consegue levar energia elétrica, é o sonho dos moradores de um bairro que você consegue levar a água encanada, é um sonho desses mesmos moradores de parar de ter poeira e ter o asfalto, e tudo isso aí passa pela engenharia, né? Certamente. E eu viajo muito. Quer dizer, acho que gostaria de viajar mais. E eu percebo assim claramente, né, a diferença de asfalto, às vezes, de pavimentação. Aqui mesmo no estado de São Paulo, eu fiquei 4 meses na França e a gente pôde viajar até a Inglaterra passando ali pelo Canal da Mancha.
e você também percebe uma diferença no asfalto, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não só assim, mais especificamente do pavimento em si, mas também de uma coisa importante que eu acho que você vai tocar, né? Que é justamente assim, a diferença, a evolução, né? Que nós temos nas estradas, as tais das estradas. Se eu pego, na minha época, eu tenho 63 anos, né? Na época que nós não tínhamos a Marechal Rondon duplicada, né? Ela vai até Bauru, né? A Rondon, depois de Botucatu é Castelo, né? Enfim, né? Mas hoje, quando a gente pensa numa rodovia, você pensa em cabos que estão passando, né? No subsolo, você pensa em rede de comunicação, né? Porque hoje nas estradas tem telefones para emergência, ou seja, hoje você pensa não só no engenheiro civil, mas provavelmente no engenheiro eletricista. Eu queria que você falasse... Engenheiro ambiental, né? Ambiental, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A mudança que teve nas rodovias, né? Nas estradas, mesmo em nível de cidade, em nível urbano, né? Mudou muito, né? A gente... que nem quando você vai comprar, você para no posto e ele pergunta se quer a gasolina aditivada ou se quer a gasolina comum, né? Então, você pega aí o óleo diesel que você compra na bomba do posto. Ele tem o óleo diesel que ele vem do vegetal, ele tem o óleo diesel, né? Então, o Brasil... ele tem várias, que eu falei, várias mudanças, né? Certo. A gente já trabalhou lá com asfalto borracha, né? Borracha. O ecologicamente correto, né? Sim. Tanto ele colocado na própria usina, para você bater lá, quanto ele vindo no CAP, né? Então, o asfalto borracha, porque o pneu, queira ou não, o que você vai fazer com o pneu? Então, essa tecnologia veio... e conseguimos também atender a expectativa, fizemos obra já com ela. Agora, a tecnologia de estrada, eu percebo que o nosso país, com essas concessões que foram feitas, ela teve muito ganho, né? Você pega, que nem você citou a Rondon mesmo, a Rondon hoje ela é toda monitorada, né? Sim. Se o cara parar para fazer uma ultrapassagem ali perigosa, ele está sendo monitorado, é um verdadeiro Big Brother. E isso exigiu o engenheiro eletrônico, exigiu o engenheiro de telecomunicações. O de tráfego. O de tráfego. Então, acho que é aí que está... É por isso que eu falo que a engenharia ela é apaixonante por isso. Nossa. Numa obra consegue envolver todo mundo, né? A Rondon tem o cabeamento também aí, óptico. Então. E você vê, a Rondon, ela é classe 1, né? Ela não tem cruzamentos. Você não entra na rodovia perigosamente, você entra de lado, né? De lado, Então, ela é classe 1. Então, tá aí como cartão postal para nossa região, né? Bacana, né? É isso. Tem outras rodovias também. Mas dentro de uma obra de infraestrutura, você puxa todos esses engenheiros, né? O engenheiro não pode esquecer também que a Rondon tem a parte de ambiental, né? Ambiental. Que ela tem que ter essa manutenção na grama, não deixar fazer erosão, né? Ter a disposição final da água certa. Nossa, eu vi no sul, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? Agora me fugiu. Não, Santa Catarina. Uma coisa que eu nunca tinha visto. Minha mulher é muito esperta. Sua mulher é inteligentíssima. Você é um homem de muita sorte. Você está passando na rodovia, tem parece uma ponte, uma passarela. É uma passarela, né? Mas é para animais. Eu nunca tinha visto Não é isso. Rio Grande do Sul? Se bem que eu não conheço, eu acho. Eu acho que é em Santa Catarina. Naquela Rota do Sol. Acho que é a Rota do Sol. Eu não sei o nome da rodovia, o número dela, mas acho que é a Rota do Sol. Porque os bichinhos vêm para eles não serem atropelados. Eles aprendem, eles passam pela passarela. Olha que coisa interessante. Nossa, eu não conheço. Eu também não conhecia isso. Aí, pessoal, fica a dica. Que coisa... nós já fizemos manutenção, né? Em rodovia, e no Morro do Diabo, um pouquinho para frente de Presidente Prudente. Lá tem isso que você está falando. Aqui na Rondon mesmo, você pegar aí nas baixadas, tem as telas protetoras para as capivaras não entrar na pista. Olha, não sabia disso. Tá muito perto de nós isso daí. Também. Tem, você pode reparar que você vai perceber uma tela diferente. Não é só... Aqui pertinho de nós já tem. Olha só. Eu fiquei encantado com a Tamoios, a nova Tamoios. É uma coisa de louco.
Eu tenho o maior túnel, né? O maior túnel no Brasil tá na Tamoios ali. Impressionante aquela obra, né? Engenharia brasileira. É fantástico, hein? Os caras fizeram um sistema ali para impactar o menos possível, né? No meio ambiente. Eles fizeram um sistema com guindastes ali. Nossa Senhora, uma coisa linda. Tem uns vídeos aí da empresa que fez a obra lá, né? É igual Itaipu, né? Quem conhece a Tamoios, a Itaipu, se apaixona, né? Precisava levar os seus alunos lá na Tamoios, parar um pouquinho lá naqueles túneis. Né? Sim. Naquelas pistas elevadas. Uma dica de visita técnica, né? Nossa. É fantástico, é fantástico. É incrível. Antônio Carlos, na sua fala, você falou algo que a gente sempre comenta na sala de aula com os alunos. Sempre você tem que buscar andar com um profissional que saiba mais do que você, mesmo que ele seja de outra área. Então, Unisalesiano, a gente gosta muito de parcerias. E isso, eu queria te agradecer novamente pela sua presença. E além da sala de aula, a gente tenta passar para o aluno o que o mercado precisa. Beleza, agora você se formou, você está qualificado, mas o que o mercado pede? O que ele espera de um engenheiro? Então, quando você vai contratar um engenheiro, às vezes um técnico também, né, de outras áreas, porque não serão só os alunos das engenharias que irão assistir o podcast. Quando você vai contratar uma pessoa, o que você observa? O que você poderia dar de dicas para os nossos alunos? Olha, essa pergunta sua é muito importante, né? Quem sou eu para filosofar? Mas é só a minha opinião, né, Edivaldo? Não, é a opinião do mercado mesmo. Veja bem. Né? Para a gente é muito importante. O engenheiro, eu acho que qualquer outra profissão, o estudante de engenharia, ele consegue muita coisa se ele fizer um estágio, né? Eu acho que o estágio vai capacitar ele. Por exemplo, você vai numa usina de açúcar. Lá tem um engenheiro de eletricista, de automação. Será que eu vou conseguir ficar o dia inteiro numa usina de açúcar, lá no chão de fábrica? Entendeu? Acho que aí, se o professor conseguir passar isso para o aluno, dele ir lá, entender aquela indústria, como é que está, ele conseguir aceitar aquele ambiente, já vai mostrar para ele que ele tem toda a capacidade física e técnica, né? A habilidade. Então, o estágio, eu acho que a faculdade, eu lembro que eu fiz 6 meses de estágio obrigatório e fiz muito estágio antes. Mas ele é importantíssimo, né? Porque vai te mostrar o que você vai te ensinar muito. Isso, ele vai te habilitar. Então, como é que eu vou contratar um engenheiro? Apareceu um engenheiro recém-formado lá, mas que ele chegue lá numa entrevista e fala, não, eu fiz estágio lá, que nem eu fiz estágio lá em Marília. 3 lugares, na prefeitura, numa construtora chamada Ivaí, que estava fazendo a duplicação do contorno lá de Marília, e lá no meu professor de topografia, professor Pastana, igual você, Edivaldo, tá vendo? Então, eu adoro a topografia. Quando eu sabia que eu ia fazer a topografia, eu pedi estágio para ele, e ele me deu o estágio. Aí eu tive a oportunidade de aprender muita coisa no escritório dele. E, inclusive, a topografia. Quando eu cheguei na faculdade, que foi fazer a topografia, eu era monitor. Olha só. As pessoas não conseguiam fechar uma poligonal, eu venho me ajudar, então... Você já tinha experiência? Porque lá na prefeitura também, quando eu fiz, eu fazia o estágio lá a troco de uma cesta básica. Era a única coisa, a remuneração que nós tínhamos, mas eu fazia com maior paixão. Olha só, troco de uma cesta básica. E eu dava a cesta básica ainda, assim, né? Viu, Edivaldo? E dava a cesta básica ainda pro rapaz lá que dirigia a viatura da prefeitura, que só podia ele dirigir. E dava para ele, porque no final de semana ele fazia, vamos chamar os bicos, e me levava para aprender a fazer. Porque lá em Marília, como é uma região mais acidentada, então você vai comprar o terreno, você tem que fazer o corte e aterro. Né? Então ali você já aprendia engenharia. Ele ia lá fazer o levantamento planoaltimétrico e calculava para o cliente. Você vai precisar de tanto para fazer o corte e aterro de acordo com o seu projeto. Então eu tive essa percepção que ela ia me mostrar. Então eu acho que o estudante ele tem que não só a parte exigida na faculdade, ele tem que tentar, eu vou me formar em engenheiro. Poxa, tenta ir atrás de uma construtora, começa de baixo, vai lá, você não vai ser mas você pode começar,
ajudar o engenheiro a fazer uma medição, está controlando ali todos os dias quanto que desenvolveu de guia de sarjeta, quantos caminhões de concreto que foi. Esse caminhão de concreto, ó, nós conseguimos 18 metros lineares de fazer a guia com 1 metro cúbico. Mas ontem não conseguiu. O que está errado? Será que nós gastamos mais? Será que jogou fora o concreto? Será que veio menos concreto? Então é todo esse tipo de situações que o estudante ele precisa e no estágio ele vai conseguir, que nem eu falei para você, saber se ele vai para a área de projetos, porque a engenharia, né, Edival, ela é muito apaixonante, né? Tem a área de projetos, tem a área de fiscalização, tem a área de gerenciamento, tem a área de execução, que é a área que eu mais trabalho. Então ele vai conseguir enxergar qual que é a área que ele vai poder se encaixar melhor. Não, eu não gosto de ficar no sol, eu gosto de escritório. Então você vai ser engenheiro calculista, você vai aprender os softwares da vida de calcular a engenharia inteligente que você estava falando, né? Hoje os prédios aí estão todos já com esse desenvolvimento aí, então ele vai poder enxergar o que ele vai querer na vida profissional dele. E você mencionou, inclusive, Priscila, que a empresa dele tem várias máquinas para trabalhar toda essa parte de pavimentação. Então no caso, o engenheiro mecânico, né? O hotel mecatrônico, muitas máquinas dessas possuem vários controles. Até o eletricista, né? Sim, também, né? Até o eletricista, né? Na parte de automação, né? De controle, porque algumas são automatizadas, né? Imagino que essas máquinas estão cada vez mais modernas também, né? Exatamente. A gente tem o apoio do engenheiro mecânico, porque as máquinas são muito caras, né? Sim, imagino. Tem a manutenção, né? Exatamente. O engenheiro de manutenção. Incrível, né? E eu fico imaginando como que a engenharia, no caso, esse tipo de engenharia cresceu nesses últimos anos. Se você pegar de 20 anos para cá, né? Como deve ter modificado, né? A engenharia, ela sofre muito, né, Edival? Ela é o termômetro. Onde que você consegue gerar mais empregos no país? A economia é na construção civil. Certo. Né? Onde que qualquer administrador consegue baixar o desemprego e fazer a roda girar? É na engenharia. Sim. Não tem como escapar da engenharia, porque a saúde, a educação, ela é todo dia. A engenharia, ela tem aqueles picos, né? Certo. Então você tem o pico de desenvolvimento, aí ele cai. Então o maior desafio do engenheiro é conseguir estar nessa curva de equilíbrio, né? Sim. Então você quer gerar emprego, você tem que fazer obra. Sim. E até a questão do meio ambiente, né? O professor Nelson, conversando com ele outro dia, a gente falando como que existe a necessidade, não é nem necessidade, já é praticamente uma obrigatoriedade das empresas de engenharia, todas, né? Sempre buscar soluções que visem impactar menos o meio ambiente. E tem a questão da sustentabilidade, né? Justamente porque nós estamos numa pauta ambiental internacional, não é? Em que o Brasil participa desses acordos internacionais. Então, quer dizer, quando você pensa em utilizar determinado tipo de material, não é? Esse material tem que impactar o menos possível no meio ambiente, né? Uhum. Então, quando você pensa, vamos usar um asfalto, um cimento, né? Como que isso tem que buscar sempre essa redução de queima de impacto ambiental, né? Queima de oxigênio ambiental aí, como que isso tem que impactar o menos possível, né? E a necessidade que vocês têm de atender essa demanda ambiental, né? Sim, o segmento de ambiental, ele é tão exigido quanto de segurança do trabalho, né? Hoje, até a marmita que você às vezes precisa servir na obra, se você não tiver a disposição final dela, hoje a gente toma multas. Olha que interessante, eu não sabia. Poxa. Claro, a gente tem tem que apresentar todo esse controle aí, né? Entendi. Lá na empresa também, o óleo da máquina que você vai descartar, tem que descartar no lugar correto. Nossa. A gente tem o selo da empresa verde,
porque ela vem e faz a coleta, né? Aquela estopa que você usa na oficina, você não pode jogar ela em qualquer lugar. Nossa. Então, hoje a engenharia tá exigindo bastante, sim. Sim, Tanto quanto a engenharia de segurança. E como você pode nos adiantar um pouco essa nova inserção de vocês aí nessa parte geológica, né? Buritiba, Parte não? de mineração? Nós ficamos um tempo estudando a melhor jazida da região e a gente descobriu ali em Glicério, que a gente estava acostumado a trabalhar com uma empresa que já fornece para nós há 20 anos. Então, hoje nós estamos fazendo uns investimentos ali com o engenheiro de Minas, né? Que nem eu falei para você tem que estar sempre respeitando as pessoas profissionais aí do ramo. E isso aí é o engenheiro de Minas. Você vai estudar a bancada, você vai estudar como é que você vai fazer. Você vai fazer 1:3. Não, posso fazer menos, né? Cada 3 metros que você desce, você vai descer 1 metro, anda 3, né? Igual o talude. Então, a gente está agora tendo esse contato com o engenheiro de Minas, questão dos explosivos também, né? Porque essa área de jazida de pedra de basalto, né? Para ser mais correto falando, ela demanda, você tem que implodir. Então nós estamos aprendendo bastante, viu? Vamos ver se ano que vem, se Deus quiser, a gente consegue eu estar aqui igual os companheiros que tiveram aí, tendo mais coisa para vender para você aí, não só o asfalto e infraestrutura, e aí vamos vender brita para você, hein, Edival? Deus, oxalá, né? Olha, se Deus quiser, né? Eu sou tão antigo que eu cheguei a ver. Verdade. Se eu contar, talvez você não acredite. Não, conta aí pra gente. Mas eu cheguei a ver. Há muitos anos atrás, uma vez que eu fui em Itaipu, a usina de cimento deles. Porque assim, eles retiravam pedra, né? Não sei, eu estou falando pedra, mas não é o termo técnico, né? Vou usar o popular. Eles retiravam a pedra lá de uma certa região e vai fazer o que com essa pedra? Tem que aproveitar, não é? Então essa pedra era utilizada para fazer o cimento. Não sei qual tipo de cimento, porque existem vários tipos, né? Mas eu cheguei a ver uma usina dessa lá em... Olha só, quando foi? Qual ano foi? O ano já... Você forçou muita... Ela forçou muita amizade. O ano não lembro. Tudo bem. Mas eu me lembro que era ali, que era em Itaipu. Então, né? Que era Itaipu. É um fenômeno, né? E a engenharia brasileira, né? Tem que acreditar na engenharia brasileira, né? Sim, eu fiquei curiosa. Foi muito difícil encontrar um engenheiro de Minas? Não, o engenheiro de Minas, ele tem no mercado, sim. É a gente que não está habituada, né, Priscila? É outro segmento. O engenheiro de Minas, tanto é que parece que todos que a gente teve contato lá são formados lá no estado de Minas, porque lá tem muita mina, né? Sim. Então, mas a gente está tendo bastante contatos aí e muito, como é que chama? Apaixonante a engenharia de Minas também, viu? Ali na região de Belo Horizonte, né? Ouro Preto, que tem a faculdade lá. A faculdade é de Ouro Preto. E ali também tem bastante congresso da Associação Brasileira de Mineração. Eu lembrei até do meu orientador agora, porque ele está ali naquela região. Mineração. Que interessante, né? Muito legal. Tem outra curiosidade. Você viu que eu Edival a parte técnica, eu sou a parte das curiosidades no podcast. Eu sei que você é um cara muito interessado em qualificação dos jovens. Quando começou isso? Você sempre foi assim? Porque pra gente que é professor é até comum, né? A gente se interessa muito por esse assunto. Mas você, um empresário com uma agenda extremamente ocupada, até foi bem difícil a gente conseguir ajustar os dias pra gente fazer esse podcast. Você sempre foi assim? Como começou? E junto a isso, eu vou te fazer outra pergunta. Às vezes o cara tá vendo lá o nosso podcast, o nosso aluno, mas pro Altimar é tranquilo, porque o pai dele já havia montado, ele e o irmão dele só tomaram conta. Mas eu também fico pensando como é desafiador você continuar algo que uma mente brilhante criou. Também é muito desafiador, porque tem uma régua, né, que vai ficar te medindo sempre. Eu tenho que ser igual ao meu pai. Nossa, porque se eu não for igual ao meu pai... Como é isso? Como que você administrou isso? Será que começou daí, esse teu interesse pela qualificação dos jovens? Veja bem, depois que a gente atingir um certo número de funcionários, você é exigido a ter uma porcentagem do jovem aprendiz, né? E hoje o jovem, ele quer o resultado muito rápido. Essa é a maior dificuldade dele. Ele já quer entrar na empresa e ser o
encarregado geral, né? A gente sempre fala, né? Sim. Na sala de aula. Exatamente. Ele esquece que tem todos aqueles degraus para galgar, subir devagarzinho, né? Sim. Então, quando eu era jovem, eu lembro que meu pai me pagou o curso de datilografia. Olha só, datilografia. Você fez, Edivaldo? Fiz. Então. ASDFG. Ah lá, tinha o tempo, né? Depois ele me pagou o curso de computação. Então eu percebo que tudo isso aí hoje ficou para trás, né? O jovem, ele já quer, só porque ele digita no teclado, no celular, ele já acha que ele já sabe digitar. E a hora que você manda ele fazer um ofício para uma prefeitura, ele engasga. Não tem E quando noção. você manda ele fazer uma planilha no Excel, Nossa! então aí Só que eu acredito muito no jovem, eu adoro o jovem. Eu tenho 2 filhos, meu filho é de 13 e a menina de 13, o menino de 15. E você tem que estar perto do jovem. O Começou jovem, depois de você ser pai? eu acho que começou depois eu precisar muito lá na firma e não contar. Então, Olha só. a gente faz parte lá de uma diretoria da cidade lá que faz o menor aprendiz, né? Porque aí nesse menor aprendiz a gente tem um contato lá e puxa para a empresa. Que bom isso. Porque o jovem precisa, né? Eu sou a favor, Edivaldo, do ensino. Ele entrar de manhã na sala de aula e sair 5 horas da tarde, período integral. Ensino integral. Mais técnico, né? Aí você vai ter o técnico, você vai ter... Então, a faculdade, eu acho que ela é um complemento desse período integral, sabe? E o mercado hoje, ele está exigindo muito. Exigindo muito, né? E essa geração aí que tá, eu vejo meus filhos, meu filho consegue assistir televisão e ficar no celular. Né? Então a gente só conseguia assistir televisão, né? Eu sou da época que eu peguei quando a primeira televisão que teve controle remoto, né, Edmar? Entendeu? Então é uma geração totalmente diferente, né? Ela tem um aprendizado muito rápido. E você tá perto do jovem é apaixonante, né? O jovem te ensina muito, mas você percebe que ele é muito carente, que ele precisa de muita direcionamento e lapidação, né? Você precisa estar sempre treinando ele, sempre preparando ele. Eu acredito muito no jovem. Esse foi o motivo que eu vim até aqui, para deixar esse recado aí para os seus alunos, que vá procurar um estágio, vai procurar se aperfeiçoar, porque o mercado de trabalho exige. E é tão gostoso você pegar um jovem, e eu não me considero ainda um engenheiro velho, mas o engenheiro tem o sênior, o plênio, né? Você vai ter esse contato, você vai aprender muito. A engenharia, ela se aprende todos os dias, e o jovem, ele te ensina muito. Ele tem uma habilidade muito, que você pega, muitas das vezes, o antigo, para o jovem é muito fácil. Né? Então, eu sou realmente apaixonado nessa qualificação, nessa, eu vou dizer assim, falta que eu percebo que não só a escola, que nem eu falei do período integral, mas no decorrer da vida dele, ele precisa ser mais, precisa ser mostrado mais para ele poder errar menos na escolha da profissão dele, para ele poder saber realmente onde ele quer chegar. É isso que E que ele vai encontrar muitos desafios, nada vai ser fácil, né? Porque às vezes a gente percebe isso na sala de aula, né? Às vezes ele tem vontade de trabalhar em uma empresa, já tentei 3 vezes. Não, mas tenta 10. O Brasil fala assim, eu até sei mais ou menos por quê. Nisso, o modelo norte-americano ensina um pouco a nós, que é assim, né? Eles têm muitos programas de incentivo aos jovens, mas principalmente nas academias, ou seja, nas universidades, inclusive vários cientistas que são prêmio Nobel, eles fazem, dão palestras para os jovens, isso no ensino fundamental e médio. Mas por quê? Para diminuir esse hiato, né? essa dificuldade que o nosso jovem tem de visualizar o que você falou. Porque, por exemplo, eu trabalho numa escola pública, das 7 da manhã às 4 da tarde. Se eu pergunto para ele, né, para o jovem ali do ensino médio, segunda série, terceira série do ensino médio, qual a sua perspectiva de vida?
ele só sabe o entorno do bairro que ele vive. No mais, no muito, talvez a escola e talvez o shopping center. Ou seja, a perspectiva, o mundo dele... Ele nem sabe que existe oportunidade. Mas nós somos culpados disso, né, Edivaldo? Hoje compete a nós, né? Agora nós somos culpados disso, né? Compete a nós trazer o jovem para a empresa, compete a nós... trazer para a universidade, né? Porque ele pode ir para a universidade, porque dependendo da região da escola, o aluno nem sabe que ele pode cursar uma universidade, é muito distante. Sim, né? A gente tem aí muitas universidades, né, que são até gratuitas e muitas vezes estão sobrando, tem vaga sobrando. Porque os alunos não sabem. Eles nem sabem, nem vão atrás, né, também disso. Eles não têm noção. Então, isso que o Antônio Carlos falou é fundamental, porque realmente ele fica totalmente à parte, né? Ele fica totalmente alijado desse processo social, um processo social, educacional, não é? E que se ele não visualiza, se ele não enxerga que é possível, ele não vai sonhar com uma coisa que é possível. Jamais. E às vezes ninguém da família vai falar para ele. Porque o pai e a mãe, ou quem cuida, está tão ocupado trabalhando. Ocupado e também está num outro contexto, né? Está num contexto diferente. E aí vai passando de pai para filho, ou do cuidador. Então esse é o nosso papel. Por isso que nós do Unissalesiano, a gente fica muito grato com empresários como você, que dá essa abertura pra gente, porque a academia precisa muito de empresário aqui com a gente, né, com essa parceria, enviando vagas de estágio, contando pra gente como é o mercado, porque lá na faculdade a gente tem uma ementa para seguir, não é, professor Edival? E a gente precisa saber o que o mercado pede, porque a gente sabe como ele é competitivo e cada vez mais. E às vezes o aluno sai da faculdade, estou preparado, mas ele não tem noção do concorrente que ele vai encontrar lá fora. Até uma pergunta que eu queria fazer para você pega 2 currículos. Um aluno está cursando o 3º ano de qualquer engenharia, só que ele já estudou no Senai, já trabalha desde sempre. Aí você pega um menino de uma universidade particular, de uma universidade pública. O cara da universidade pública nunca trabalhou. Porque eu percebo que no interior, os alunos... professora, mas se eu for fazer esse processo seletivo, tem 10 caras de universidade pública, eu estudo em uma particular, não tem chance. E a gente fala para eles, não é assim, o que seleciona... O que você acha como empresário, tua visão? Priscila, eu vou defender o que eu acabei de falar. Nós temos um exemplo, eu vivo lá na empresa, ele é um engenheiro civil lá. Ele entrou na empresa para suprir uma necessidade minha, do meu irmão, que a gente tinha. Não podia mais ficar fazendo desenho de AutoCAD, não podia ficar mais na frente do computador fazendo uma medição. E ele foi estagiando com a gente, né? Ele vinha 2 vezes por semana, a gente deixava esse material todo separado para ele realizar, e ele realizava muito bem a contento, né? E aí a gente percebeu que ele tinha o perfil nosso, da seriedade, com os trabalhos dele, você não precisava voltar para estar refazendo, ele era preocupado, comprometido. Exatamente. Por isso que eu acredito no jovem. Eu tenho um exemplo lá dentro da empresa, então, por isso que eu quero vender aqui para você o jovem de estagiário, o jovem de menor aprendiz, porque eu acredito muito no jovem. Então, aí o menino começou a se despontar, ele começou a atender a gente a contento, nós fomos passando outras funções para ele, hoje está lá com nós há mais de 10 anos. É o nosso engenheiro. Entendeu? Então, como é que você entra numa empresa? Que eu falei, você tem que tentar o estágio, tem que tentar ver se você tem o perfil para trabalhar naquela empresa. Aí eu não consigo ficar o dia inteiro, eu não consigo comer de bandejão lá numa usina que seja, assim, qualquer coisa. Eu tenho que ficar no escritório. Então, é outro perfil. Então, você tem que ir para projeto, tem que ir para cálculo, né? Eu gosto que nem você, eu não consigo ficar vendo lá o dia inteiro a execução de uma obra civil lá, reboque, vão concretar essa laje, eu quero ver a estrada acontecer. É isso daí. Eu acho que essa ponte, para não ter esse ato que nem você falou entre as empresas e o jovem de uma faculdade, é onde nós estamos devendo. É onde nós temos que melhorar. Nós temos que puxar. Exatamente. Eu falo assim que... Nós temos que primeiro vender isso para eles, né, Edival? Que funciona. Mostrar isso para eles. Mostrar. Muitas vezes eles nem sabem que existe, nem sabe. Não sabe.
Mas isso aí, então, eu falo que ainda é uma falha da nossa sociedade como um todo, né? As estruturas, olha só, estou usando uma palavra aqui, as estruturas sociais nossas são muito falhas. O que a gente entende por estruturas sociais? Por exemplo, a chamada educação não formal, né? Fora dos espaços formais. Você tem a educação formal, né? As escolas, as universidades, as faculdades e tal, mas você também tem espaços não formais, museus, né, de ciência, ambientes que o aluno pode... por exemplo, eu viajo muito para São Paulo, então você vê muito, por exemplo, exposição em metrô. É super comum, né? Que é o espaço de aprendizagem também, né? Então, buscar esses espaços, ou cavar ou fazer esses espaços. Criar as oportunidades, né? Para eles terem acesso, porque eles não têm, então, eles nem sabem. Né? Como eu posso escolher uma... E é engraçado, às vezes, na sala de aula, você também vivencia muito isso. Às vezes o cara tem sonho de trabalhar em empresa tal. Aqui a gente tem uma empresa que muitos têm, né? Vontade de trabalhar, que tem vários ex-alunos. E aí a gente fala, tem que fazer entrevista. Mas eu já fiz 2, não deu certo. Não, tem que fazer 10, porque tem que querer 100%, não é assim? E aí você percebe que se você fala isso pro aluno, caramba, o menino tem. Porque às vezes ele é tão assim, ele se acha tão menor... eu moro no interior de uma universidade particular, então não vou nem tentar, não é para mim. A gente sabe que não é assim, né? Muitos alunos entram em várias empresas como estagiário e o cara chega gerente, diretor. Exatamente isso aí. Claro. É esse exemplo que eu tô enfatizando para você. Muito importante. Muito importante. E você pulou uma resposta. Como é seguir uma mente brilhante, continuar o trabalho? É bem desafiador ou é fácil? Olha, eu não tenho palavras para falar para você o que é o tal da sucessão familiar, né, Priscila? Que nem você falou, que a régua de comparação é muito grande. Né? A gente... Acontece que isso vem, que nem eu tô falando, vem que vim de garoto. Eu e meu irmão, quando a gente usava bermuda, a gente gostava de estar na empresa, gostava de viver, então foi muito fácil a gente detectar essa paixão que nós íamos ser engenheiros, né? Foi muito fácil. É claro que foi muito difícil conseguir sobreviver. Conseguir, vamos dizer assim, tá no mercado, né? Mas a exigência é muito grande. A tal da sucessão familiar hoje é uma das coisas que eu me preocupo bastante. Meu filho tá aí, a minha filha. Os dois, inclusive, gostaria de agradecê-los. O Luca e a Laís vieram acompanhar o pai. E tem os filhos do meu irmão também, né? Então a gente tá tentando, sem exigir alguma coisa, ver se desperta também sem pressionar. Essa paixão, né? Isso tem que ser paixão, porque é muito árduo. O empresário, ele é muita responsabilidade para o empresário, né? Não é só o capital dele que está em risco, né? É a vida toda dele, né? E são muitos desafios, né? Vidas de muitas pessoas envolvidas. Exatamente. Né? É o nome, né? É o nome. E muitas vidas lá, né? Sim, você veja, né? Por exemplo, vou falar uma empresa só, né? E basta falar essa empresa porque a história é muito louca, né? A Apple, a Macintosh, né? O que aconteceu ali com o Steve Jobs, né? Dele ter sido destituído da própria empresa porque era um cara arrogante, né? Demais, mas era um gênio, né? Um gênio. Então você imagina, você é dono da sua empresa, é sócio ali, de repente, não vamos tirar esse cara tá dando trabalho para nós aqui, né? Quer dizer, a dificuldade, né? Que uma pessoa no nível dele, né? Chegou e o quanto ele manejava de pessoas, e tudo que ele construía, né? E as pessoas que ele se associavam, né? Hoje esse aí, o Elon Musk, tem muita gente que odeia ele, não gosta dele. Eu gosto dele, né? Porque eu digo assim, ele muitas vezes ele é antiético, sabe? Em coisas que são assim, mais assim, a genialidade, às vezes, ela é meio estúpida mesmo, assim, no sentido de que a pessoa, às vezes, é meio fora da caixinha. Eu não vejo só
que é pela questão do dinheiro, não, de só querer ganhar mais dinheiro, não. É às vezes por querer ser inovador, né? E até o que o Otmar trouxe pra gente no começo do nosso papo aqui, realizar sonhos, né? Sim, porque o Elon Musk não precisa mais de dinheiro. Ele já não realiza por dinheiro, hoje em dia não. Se você pensar o dinheiro que o cara tem, ele não tem nem tempo para gastar 10% do que ele tem, né? Então, dinheiro mais para quê, né? Então, é o que eu falo. Eu acho que o empresário, né? Você, no caso, você e seu irmão devem ter tido, assim, o sonho, né? É aquela coisa... A paixão. A paixão, tem que né? ter a paixão, senão não toca. Porque é um feeling a mais, né? A mais. Gente, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Já até sabe, né? Quando eu falo a péssima notícia. Estamos caminhando para o final do nosso papo, mas já fica o convite para o Otmar voltar com a gente, né? A gente pensar em alguns projetos, não é, professor Edivaldo? E o convite de você acolher os nossos acadêmicos também. Com o maior prazer. O maior prazer. Nos estágios, né? Isso, porque temos muitos de Penápolis aqui. A maioria dos alunos, inclusive, são de Penápolis, do Salê, né? Dessa unidade, sim. E também, né, de repente, conhecer os projetos, da gente pensar numa atividade, né? Isso. Que pudesse estar envolvendo uma obra de vocês, acompanhar aí na metade de um dia, né? Para os alunos convidar também para ele voltar com mais tempo para conhecer os laboratórios, né, Edivaldo? Os projetos que são desenvolvidos aqui. A mensagem que eu quero deixar, Priscila, é que a engenharia, ela realiza sonhos. E a engenharia, ela é muito grande. Então, falar para os seus alunos aí que a gente não consegue dimensionar o tamanho da engenharia. Exatamente. E a engenharia está tão perto da gente, né? Às vezes o cara está lá querendo mudar alguma coisa do carro dele, ele não pode esquecer que teve um engenheiro que pensou naquela originalidade do carro dele. Entendeu? Respeitar. A engenharia está aí, ela é infinita, ela está aí para resolver todos nas suas necessidades. Eu preciso fazer a transposição do Rio São Francisco. Sim. Olha que coisa. Tornar a nossa vida um pouco melhor, né? Você entendeu? Então, você tem que acreditar na engenharia. E para acreditar na engenharia, é o que eu falei para você lá fora. A empresa não é nada, Edivaldo. A empresa, ela é só um nome. Sim. A empresa são as pessoas. E as pessoas vêm do estagiário, vêm do engenheiro. Quem consegue tocar a empresa são os estagiários, os engenheiros, os funcionários. É isso que move, essa que é a roda principal de uma empresa. Sim. Então, deixar essa mensagem para o aluno, acreditar, e ele tentar se encaixar nessas empresas de engenharia, porque ela é muito grande. Engenharia, ela é infinita. Eu vou te lançar um desafio. Cuidado. Eu falo para todo convidado, cuidado, porque o desafio dele é bem difícil. Não, mas não é difícil, não. Eu acho bem legal. A gente poderia organizar um hackathon. O hackathon é aquelas competições geralmente de 5 dias, em que você divide, né, os times, né? Em times, tal, dá um problema, né? E dá condições ali para eles. Pode ser um problema bem pequeno, né? Não grande mas problema assim, né? Para eles trabalharem e resolver. Ai, que legal. O que você acha? A gente tamo aí. Reúne os jovens aí. É legal, né? A gente poderia até envolver a escola pública, né? Lógico, os alunos do ensino médio, porque eu acho eles são os que mais precisam, inclusive. Né? Eu vi um empresário falar, deixa eu te dar outro desafio. Pega o seu grupo de engenharia e tenta ficar com eles 30 dias numa empresa. Pega uma empresa parceira igual a nossa e vai... vamos ficar 30 dias numa empresa. Você vai conhecer a área de laboratório. Interessante. Que tem lá, para você tentar mostrar para o jovem se ele vai estar ali naquela empresa, se ele vai estar com o seu estereótipo sendo encaixado, esse é o desafio. Interessante isso que ele falou. Porque ele vai conhecendo todas as áreas. Mas eu não gostei da área de estrutura, mas pode gostar de outra. Uma prima aí Bom, não vou falar, senão a gente vai expor a pessoa, mas uma pessoa conhecida, muito conhecida da família,
ela fez o curso de veterinária para descobrir, depois que já tinha formado, que não se dava bem com grandes animais, por exemplo. Tinha alergia, né? Mas às vezes também pode ser pressão da família, né? Ah, você vai ser tal coisa. Não. Eu digo assim, ela fez veterinária, gostava tudo, né? Mas não tinha jeito, não é jeito. Com animal de grande porte, não tinha habilidade. Não gostava tal. Você imagina, né? Então, o que o Antônio esse é o desafio. Conseguir levar esse jovem estudante. Eu achei super interessante até o mercado de trabalho. Que nem eu falei, você leva ele lá, não pega uma usina de açúcar e fala, você vai aqui, ó. A usina de açúcar é 24 horas no dia, ela não para. Você vai ficar ali, ó. Eu sou engenheiro. Conhecendo o chão de fábrica. A realidade, né? A automação tá aqui, ó. Você vai ter que tomar conta dela. Sim, muito interessante. É isso aí, se ele tem o clima para ficar ali. Exatamente. Ótima Eu adorei esse desafio, porque a gente tem vários alunos, o cara vai conhecer todo, olha que enriquecedor isso, né? Ele vai conhecer várias áreas, né? Vamos pensar nisso. Vamos pensar assim, a gente conversa mais, vamos. E você vai ser nosso parceiro nisso. Estamos aí. Tenho certeza. Sempre à disposição. Bom, eu já agradeço muito. Olha, quem está assistindo aí, eu acho que nós trouxemos a pessoa certa, com o ânimo certo, com a experiência precisa ali, né, de ter passado, de ter saído de uma área, digamos, E a gente nunca trouxe o engenheiro dessa área. E ter migrado para outra área. Isso. E agora está inovando com a área outra, de mineração. Não é? Então vejam bem, né? Nossa. Como que é isso, né? Como que é essa evolução. Não é? E a gente está falando de um empresário, né? Que está contando pra gente. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas a engenharia, todo mundo vai fazer engenharia, não tem mais espaço. A gente está provando que não. Não, pelo contrário. Tem várias áreas e o mercado contrata vários engenheiros de vários segmentos. Exatamente. A engenharia é apaixonante, Edivaldo. Apaixonante. Eu não sou engenheiro, eu sou físico, né? Mas você é um engenheiro disfarçado, né? Eu sou talvez um engenheiro disfarçado. Sabe que uma vez num evento, eu também não vou falar o nome da entidade, era um congresso, na época da pandemia que eu participei, uma das melhores instituições tecnológicas do Brasil. E eu fui apresentar fala o nome dessa instituição, porque dá um orgulho. Não vou falar, porque senão vão querer me processar. Mas não é nossa concorrente, pode falar. Não é mesmo, mas foi no ITA. Por favor, né? Aí orgulho do meu amigo. O comentário que a pessoa fez foi assim, mas é física aplicada. Se eu fosse engenheiro, o comentário ia vir do mesmo jeito. Ou seja, ele estava querendo dizer... Desmerecer o físico? Que por ser física aplicada era menos, né? Porque tem esse pensamento assim, né? O engenheiro é maior, né? Não. Se fosse engenheiro, ele ia desmerecer mais ainda, porque ele ia considerar que a física, a chamada física básica, que é aquela que pesquisa lá em laboratório, a física quântica, a física teórica é uma área nobre, né? E aí a física aplicada é uma área assim, você que não deu muito certo na parte teórica vai ser engenheiro, ou vai ser físico aplicado e talvez engenheiro, né? Mas você entendeu? E eu acho São os egos, e eu acho exatamente o contrário, né? Que justamente por você, o engenheiro justamente é aquele que resolve problemas, né? Ele realiza ações. Ele realiza ações, entendeu? Então, e a gente tem um apaixonado aqui, né? Não é nítido, né? Sim. Também gostaria de agradecer muitíssimo meu amigo, meu super parceiro. Sempre a gente aqui com pessoas extraordinárias. A gente, como eu já havia dito, a gente precisa de empresários como você aqui com a gente. Muito obrigada pelo desafio. Com certeza a gente vai trabalhar bastante isso. Obrigado ao Unisalesiano. Ao Unisalesiano, ao nosso coordenador, professor Nelson, sempre nos dá todo o apoio, né? Nos podcasts, o professor André. A reitoria pela oportunidade, a equipe aqui do Comult, né? Os meninos que dão todo o apoio pra gente, né? Nossa, a Monique, gostaria de agradecer, o Wendel, da nossa parte, Leandro, que está agora conosco. Da nossa parte, estamos aí para nos atender a todos e deixar essa mensagem pro jovem, né? E se você precisar que a gente também fale em sala de aula, a gente está disposto. Olha que interessante, né? Quando a gente... Muito isso legal. É muito importante, tá? Sim. Então, eu que agradeço de estar aí com vocês aí ao Unisalesiano. Obrigado. Gostaria de agradecer a participação do Altimari, gostaria de agradecer meu amigo, gostaria de agradecer a Laís e o Luca que vieram prestigiar o pai. Muito obrigada. Continue com a gente. Até a próxima. Até a próxima.